Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos falar um pouco sobre a evolução do motor 1.0. Um artigo que preparei para falar um pouco sobre o motor 1.0. Antes de seguir, dê seu like, comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos lá para o artigo que preparei. A história A história dos motores 1.0 está profundamente ligada ao desenvolvimento da indústria automotiva e às demandas dos consumidores por veículos mais econômicos, compactos e eficientes. Esse tipo de motorização, caracterizado pela baixa cilindrada, surgiu como uma resposta às mudanças de comportamento no mercado automotivo. Com um foco crescente em eficiência energética, menores emissões de poluentes e a necessidade de carros mais acessíveis em termos de custo. O conceito de motor 1.0 começou a ganhar relevância principalmente no final do século XX, quando as montadoras passaram a buscar soluções para as recentes pressões por eficiência no consumo do combustível e redução de custo de fabricação. Antes disso, a maioria dos veículos utilizava motores de maior cilindrada, com foco em desempenho e potência. No entanto, com a evolução no mercado automotivo, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, com as crises do petróleo e o aumento nas regulamentações ambientais, o desenvolvimento de motores menores tornou-se uma tendência inevitável. A popularização, a popularização dos motores 1.0 está diretamente ligada à necessidade de carros mais acessíveis para a classe média e para consumidores em mercados emergentes. Em países como o Brasil, onde o custo dos veículos, assim como o consumo de combustível, são fatores determinantes, na escolha de um carro, o motor 1.0 rapidamente se tornou uma das opções preferidas dos consumidores. Um dos primeiros motores 1.0 que marcou o mercado foi utilizado no modelo Fiat Uno. Observa bem, um dos primeiros motores 1.0 que marcou o mercado foi utilizado no modelo Fiat Uno, lançado no Brasil na década de 1980. A Fiat, uma das montadoras pioneiras na produção de veículos compactos com motores de baixa cilindrada, viu uma grande oportunidade no mercado brasileiro, onde o poder aquisitivo dos consumidores exigia veículos mais baratos e econômicos. O Fiat Uno 1.0 se tornou um sucesso de vendas, justamente por atender a essa demanda, combinando simplicidade, economia e praticidade em um carro compacto e acessível. Além do Fiat Uno, outros modelos de grande relevância, como a Volkswagen Gol e a Chevrolet Corsa, também contribuíram para consolidar, o motor 1.0 no Brasil. Esses modelos eram conhecidos por oferecerem bom custo-benefício, sendo acessíveis tanto em termos de preço quanto em relação ao consumo de combustível, o que os tornava extremamente atrativos para os consumidores. No início, os motores 1.0 apresentavam limitações de desempenho, especialmente em estradas e para quem buscava maior potência. No entanto,
Ao longo dos anos, a tecnologia desses motores passou por grande evolução, com o avanço da injeção eletrônica e o desenvolvimento de motores mais compactos e leves. Foi possível aumentar a eficiência e melhorar o desempenho sem comprometer o consumo de combustível. E vocês, estão gostando do artigo? Se estão, então antes de prosseguirmos, deixe seu like, comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos prosseguir com o artigo. No cenário global, o motor 1.0 também encontrou seu espaço em mercados desenvolvidos, em países como a Europa e o Japão, onde a eficiência energética e a redução de emissões de poluentes são altamente valorizadas. Os carros equipados com motores 1.0 se tornaram populares, principalmente entre aqueles que vivem em grandes centros urbanos e precisam de um compacto e econômico para o dia a dia. A legislação ambiental mais rigorosa nesses países também impulsionou o desenvolvimento de motores menores, que pudessem cumprir as exigências de emissões de CO2 e outros poluentes, algo que era mais fácil de ser alcançado com motores de menor cilindrada. Outro aspecto que contribuiu para a popularidade dos motores 1.0 foi sua aplicabilidade em uma gama variada de modelos, desde os veículos compactos até utilitários leves. Apesar de o motor 1.0 ser tradicionalmente associado a carros de entrada, as montadoras perceberam que, com as melhorias tecnológicas, esses motores poderiam ser utilizados em diferentes categorias de veículos. O desenvolvimento de motores 1.0 Flex, que podem utilizar tanto etanol quanto gasolina, também ajudou a aumentar a aceitação do público, especialmente em mercados como o brasileiro, onde os combustíveis alternativos têm grande relevância. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, os motores 1.0 passaram a representar um segmento significativo de mercado automotivo, não apenas pelo aspecto econômico, mas também pela preocupação crescente com a sustentabilidade. As montadoras investiram fortemente em pesquisas e desenvolvimento para tornar esses motores cada vez mais eficientes e alinhados às necessidades dos consumidores e às regulamentações ambientais. Hoje, os motores 1.0 são capazes de oferecer uma excelente relação entre custo, consumo de combustível e desempenho, e continuou a ser a escolha preferida de muitos consumidores que buscam carros econômicos e acessíveis. No Brasil, os motores 1.0 se tornaram sinônimo de acessibilidade e economia, ganhando um apelo muito forte junto à classe média, que via nos veículos com essa motorização a possibilidade de adquirir um carro novo sem gastar tanto com o combustível e manutenção. A ascensão dos carros populares como o Fiat Uno e o Volkswagen Gol consolidou o motor 1.0 como uma escolha quase padrão para os consumidores que buscavam um carro de baixo custo e fácil manutenção. A partir da década de 1990, praticamente todas as montadoras que atuavam no Brasil passaram a oferecer modelos com motores 1.0, criando uma forte competitividade no mercado e aumentando a oferta para o consumidor. E aí, estão gostando do artigo? Querem prosseguir mais? Então, relembrando, já deixe seu like, comentários e compartilhe. Agora vamos prosseguir com o artigo. Nos dias atuais, o motor 1.0 continua evoluindo
e as montadoras têm investido em novas tecnologias para tornar esses motores ainda mais eficientes. Entre as inovações mais recentes, destaca-se o uso de materiais mais leves e resistentes que permitem reduzir o peso do motor e, consequentemente, melhorar o consumo de combustível e o desempenho do veículo. Além disso, as tecnologias de eletrificação, como os motores híbridos, têm mostrado que é possível combinar a eficiência dos motores 1.0 com fontes de energia alternativa, como a eletricidade, para criar veículos ainda mais econômicos e ecológicos. Outro aspecto importante na evolução dos motores 1.0 é a adaptação às exigências de segurança e conforto dos carros modernos. Hoje, mesmo os veículos de entrada com motores 1.0 oferecem uma gama de recursos que há algumas décadas eram reservados apenas para carros de maior porte e cilindrada, como sistema de freios ABS, airbag, direção elétrica e ar-condicionado. Essa melhoria no nível de equipamentos dos carros com motor 1.0 fez com que esses veículos se tornassem mais atraentes para uma gama mais ampla de consumidores, não apenas aqueles que buscavam o preço mais baixo, mas também aqueles que valorizavam o custo-benefício. E vocês gostaram do artigo? Para vocês que chegaram até o final desse vídeo, digite a seguinte palavra-chave no canal: motor econômico. Repetindo, motor econômico. Deixe seu like, comentário e compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais.